Vamos dar início então a falar um pouco sobre o nosso artista de hoje, que é Rafael. Porque, como eu falei, o Rafael parece que ele é pouco amado, né, em relação ao Michelangelo, ao próprio Caravaggio, né, que são muito mais famosos, muito mais bombásticos do grande público. O Rafael fica um pouco mais distante. Por que que eu acho que o Rafael fica um pouco mais distante? Porque eu acho que é mais difícil compreender Rafael. Porque o Rafael era o pintor era um pintor ideal, um pintor da excelência, da ordem, da harmonia. É tão bonito o que ele fazia, era tão belo, que eu acho que hoje parece quase estranho para nós, tamanha beleza e perfeição das obras dele. Então, eu acho que às vezes para as pessoas parece que tem uma certa dificuldade de se conectar, né, diretamente com o Rafael, porque o Rafael ele realmente é a expressão máxima do que foi o Renascimento na Itália. Ele é o ápice de toda uma cultura. Ele é realmente assim o que, uau, tanto que a gente fala que o Renascimento acaba com o Rafael, porque não dava para vir ninguém melhor do que eles, né? Já chegamos no ápice, chegamos no melhor dos mundos. Era o Rafael. Como é que você mantém quando esse homem morre, né? Infelizmente, em 1520, aos 37 anos. Quem iria substituir? Quem iria passar a grandiosidade do Rafael? Ninguém! Ninguém! Tanto é que cai a cultura do Renascimento, né? Podemos dizer assim, com a morte do Rafael. Só que o que é interessante, meus queridos, é que o Rafael só morreu a carne, né? Porque o espírito dele ficou vagando durante muitos séculos. Porque o Rafael realmente é o pintor que vai, vamos dizer assim, criar todos aqueles arquétipos que todos os artistas vão querer seguir por séculos e séculos depois. Todo mundo queria pintar igual a Rafael, pelo menos até o século XVIII e XIX, que é quando vai surgir a escola dos pré-rafaelitas e tal, que vão querer um pouco retornar a uma arte que não era bem Rafael e tal. Mas, assim, todo mundo queria fazer igual a Rafael. Todas as academias de belas artes tinham artistas que queriam ser Rafael, vamos dizer assim, queriam conseguir pintar igual a Rafael. Rafael era o modelo supremo. E ele ofereceu aos artistas os modelos supremos que todo mundo tentou em vão, imitar. Jamais houve, jamais haverá um outro possível Rafael. Então, tamanho, assim, só para dar uma ideia, assim, um gostinho do que foi esse homem divino. Divino, gente, divino. Então, ele foi chamado de divino em vida, divino Rafaelo. Tanto é verdade que é engraçado que parece que ele meio que nasceu, né, foi predestinado assim a ser divino, porque ele nasceu no mesmo dia que ele morreu. No mesmo dia 6 de abril. Então tem um certo mito assim em torno, né, da grandiosidade do Rafael, como se ele tivesse realmente sido predestinado a ser tão grandioso. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar da obra da Escola de Atenas, que é então a obra que está no museu, hoje museu, né, do Vaticano, percorrível, vamos dizer assim, dentro do percurso expositivo do que é hoje o Museu Vaticano. Pensem vocês que no ano de 1508, o Papa Júlio II convidou dois grandes artistas para trabalhar no Vaticano. Dois artistas que estavam em Florença, que era o lugar, né, do Renascimento, da cultura renascentista, e o Papa Júlio chama ninguém menos do que Rafael, por volta dos seus 25 anos, e Michelangelo, que tinha por volta dos seus 33 anos, ambos para afrescar o Michelangelo a Capela Sistina e o Rafael para afrescar os aposentos do Papa, né? Eram salas privativas, na verdade, e hoje elas são um museu, né? Graças ao bom Deus, aberta, né? Para nós ia todo mundo ir lá com bandeirinha lá. Se maravilhar nas salas rafaelescas, né? Tem que entrar na sala de Rafael, porque tem gente que vai para o Vaticano e não entra na sala de Rafael, porque passa reto. Não é para passar reto, é para entrar nas salas. São 4 salas, né? Você vai percorrendo, tem que entrar, viu, gente? Pelo amor de Deus, não me vai pular porque você estava cansado. Enfim, porque tem gente que não pula, que não vai. Nós vamos, então, falar da primeira sala que o Rafael afresca, tá? Nós não vamos ter, óbvio, condições de falar de todas. Então a gente vai só falar da primeira, que é a mais famosa, que é a sala da chamada Stanza della Segnatura, que é onde está a obra A Escola de Atenas, que é a obra que eu acho que é assim, que todo mundo já viu. Todo mundo já viu, tá? Em todos os livros de filosofia, didáticos de escola, livro de história, questão de vestibular, traz essa obra. Assim. Ela é realmente uma das obras, se não a obra mais icônica
de toda a cultura ocidental. E o Rafael, vamos dizer, ele acertou a mão nessa obra, né? Ô Jesus amado, mas vai ser criativo, maravilhoso assim lá longe, né? Essa obra realmente nos toca. Deixa eu começar então a mostrar as imagens, vamos tirar aqui os comentários e vamos começar a ver a Escola de Atenas. Primeiro eu vou mostrar para vocês o próprio Rafael, né? Como eu falei, tá ele aqui, super jovem, morre aos 37 anos também, bastante jovem, infelizmente. E agora quero mostrar para vocês cadê eu? Aqui. Essa é a Stanza della Segnatura, que, como vocês estão vendo, é uma grande sala inteiramente afrescada, né? Boa parte é tudo mão do Rafael aqui. Então, as pessoas às vezes acham que a Escola de Atenas é um quadro. Não é um quadro, está numa parede, é um afresco, um bom afresco, um afresco bem feito, né? Um afresco que está perfeitamente resistindo ao tempo, porque foi bem preparado. Então, essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, mais à direita, aqui, nossa, né, do vídeo, é a Escola de Atenas. E a gente tem que entender que essas salas, que eram esses aposentos privados do Papa, na verdade, essa daqui era para ser uma biblioteca, a princípio. Era para ser a biblioteca do Júlio II. Então, a gente tem que imaginar uma série de estantes com livros, com temas, os temas dos livros eram correspondentes aos temas dos afrescos que estão na sala. Olha que bonito. Então, basicamente, essa sala ela é regida por 4 grandes afrescos. Um afresco vai falar para nós da teologia, um outro da filosofia, que é a Escola de Atenas, o outro vai falar do direito e o outro vai falar da poesia, tá? Então, a gente tem que imaginar livros correspondentes embaixo de cada um desses afrescos. Esses livros não estão mais aí, obviamente, nem as estantes, nem nada. É só realmente uma sala hoje que você nunca vai ver vazia desse jeito, porque ela está sempre cheia de turista, né? Você nunca vai ver esse piso bonito de mosaico, você não vê. Porque sempre tem uma onda de gente ali passando. Mas, o que é bonito, então, é que o Papa, que chama, né, o Rafael para fazer esse afresco, que eu vou colocar mais pertinho agora, né, a Escola de Atenas, que você já entendeu que está numa grandiosíssima parede, é mais ou menos isso daqui que você vê, ela é enorme, ela é muito bonita, é uma cena quase teatral, né, o Rafael teve esse bom senso de enquadrar cenograficamente a cena com esse grande arco, né, do triunfo passando em cima, toda uma arquitetura renascentista que está atrás, que está de fundo, né, aqui, para esse conjunto, né, de filósofos, esse conjunto de sábios da antiguidade. Agora, olha que coisa interessante. Pensem vocês que nós estamos dentro do Vaticano, que é a sede máxima do cristianismo, vamos dizer assim, né, a sede do Papa. Então, nós estamos, entretanto, falando de um afresco que não está falando de santos, né? Não está o tradicional Jesus com a Virgem Maria, o São João Batista, não é isso que a gente está vendo aqui. Nós estamos vendo os filósofos pagãos. E o que é bonito é que eles estão perfeitamente bem integrados ali na sala com o contexto cristão, que é realmente o lugar onde ele está colocado, que é o Vaticano. Então, percebam que não há nenhuma desconexão, vamos dizer assim, entre essa verdade do mundo antigo, pagão, e a verdade religiosa naquele momento. Ambas estão em concordância, né? Toda essa Stanza della Segnatura, a gente só vai falar desse afresco, mas se a gente falasse de tudo, a gente poderia aprofundar um pouco mais nisso, mas toda a Stanza della Segnatura, que significa a sala da assinatura, fala dessa concórdia entre esse mundo da beleza pagã, antiga, antes de Cristo, e esse mundo cristão fundado, portanto, pela vinda, né, do próprio Cristo. Então, quem será que teve a ideia, vamos dizer assim, desse afresco? A gente sabe mais ou menos que foi o próprio Júlio II, que vai dar um pouco a ideia do que ia frescar, mas as pessoas acham que depois o Rafael tirou tudo da cabeça dele. Porque, assim, a gente vai ver agora quem são mais ou menos esses personagens que estão aqui. Claro que a gente tem que ter em mente que o Rafael nunca nos deixou escrito quem que é quem aqui, tá? Então a gente só consegue saber mais ou menos, né, baseado em alguns estudos, quem são os filósofos, quem são os sábios que ele colocou aqui. Alguns são óbvios, outros nem um pouco.
Mas a gente pode imaginar que, na verdade, o Rafael, por mais inteligente e culto que ele fosse, teria sido muito difícil para ele pensar em todo esse programa iconográfico aqui, pensar em todos esses personagens sozinho. Tá? Então, é muito provável que o Rafael, na verdade, tenha sido orientado, né, orientado por um profundo conhecedor da época que morava em Roma, um dos homens mais estudiosos da Roma da época, que era um monge agostiniano que chamava Egídio da Viterbo. Então, saibam vocês que você tinha essa figura, vamos dizer assim, desses grandes estudiosos, né, que podiam, portanto, passar para o artista o que ele poderia pintar. Tá? Então, assim, não é tudo da cabeça do Rafael, provavelmente o Rafael não conhecia tão a fundo, tão pouco, todos esses filósofos que ele está retratando aqui, mas fato é que é um mistério ainda, no fundo, quem realmente sugeriu o tema e quem falou, pinta aqui o Aristóteles, pinta aqui o Platão e tal, né? Mas fato é que eles estão aí de alguma forma ou de outra. Então, a gente está falando de um afresco que está trazendo à luz, né? Que está trazendo à tona toda essa tradição clássica, essa filosofia clássica, a filosofia pagã, que surge, entretanto, à luz da doutrina cristã. Olha que interessante. Então, a gente está vendo esse encontro do mundo pagão com o mundo cristão. Então, esse mundo pagão revisitado sob uma ótica cristã, que foi isso que foi o Renascimento, meus alunos sabem disso, né? O Renascimento é um trazer de volta, um recupero da filosofia pagã e tal, mas dentro de uma ótica moderna e cristã, né? Então, aqui a gente está vendo agora... O que a gente está vendo aqui? Sabe o que é bonito? A gente não está vendo uma alegoria da filosofia. Olha que interessante. Olha que bonito isso. Porque o Rafael, ele podia ter, sei lá, feito um afresco da alegoria da filosofia antiga, como muitos afrescos poderiam fazer, né? Você vai lá, coloca uma mulher vestida com uma folha de louro na cabeça e fala que ela é uma alegoria da filosofia. Mas aqui nós não estamos vendo uma alegoria. O Rafael retira esse aspecto alegórico e ele coloca aqui os filósofos, as pessoas. São os humanos, né? As próprias pessoas que estão aqui, não são alegorias, não são mitologias assim colocadas, não. São as pessoas. Então percebam que realmente isso mostra pra gente que Rafael realmente ele é o ápice dessa cultura renascentista, dessa cultura humanista, porque ele coloca o homem ao centro, com todas as suas particularidades, né? Não estamos falando aqui de uma alegoria. Só que o que é mais interessante aqui não é bem nem tanto uma representação dos filósofos. Se a gente começa a olhar um pouco mais de perto, né? Vamos partir aqui do meio. Se a gente começa a olhar um pouco mais de perto, a gente começa a entender que, na verdade, não é uma representação dos filósofos da antiguidade, mas que é quase praticamente uma convocação dos filósofos. Eles estão todos convocados aqui, tanto é que daí o afresco ganha esse nome de a Escola de Atenas, né? Que não é o nome oficial, não foi o Rafael que falou, vou pintar a Escola de Atenas. Não, esse é um nome que foi colocado depois, em função do que está acontecendo aqui, mas nunca foi assim da cabeça dele chamá-lo dessa forma. Eu gostaria, entretanto, então, de falar para vocês que a gente está vendo agora, então, gente, um afresco que representa, como a gente poderia dizer, o ápice da cultura antropológica cristã. Uma cultura que foi fundada na filosofia antiga, porque o cristianismo deve muito à filosofia antiga, a filosofia principalmente platônica e neoplatônica, né? Muitos dos ensinamentos cristãos, na verdade, são ensinamentos que já estavam contidos no pensamento antigo de Platão e que foram cristianizados, né, ao longo dos séculos. Então, o Rafael é como se ele tivesse uma grande reverência, né, a esse conhecimento antigo, a esse conhecimento que veio antes de Cristo, veio antes, muito antes de todos os papas, enfim, e ele está colocando aqui para a gente de uma forma transmitida com uma beleza assim muito ímpar. Vejam que o Rafael não é um pintor realista, igual é Caravaggio, né, que coloca o sofrimento, a dor, não é nada disso, mas é um pintor que persegue uma beleza ideal realmente, uma perfeição absoluta, uma harmonia das formas. E a gente vê isso lindamente aqui
conforme a gente for agora vendo esses detalhes aqui do afresco da Escola de Atenas, tá? Então, é um afresco, gente, que é incrível, de verdade, é incrível que ele esteja lá no Vaticano, porque ele é um afresco que transmite uma liberdade de expressão, transmite uma lucidez de pensamento e de modernidade, de visão, que realmente é surreal quase pensar que isso foi feito no início do século XVI, né? A gente às vezes tende a pensar que o mundo na época era muito cristão, muito fechado, caça às bruxas, aquela coisa. Não, olha o Rafael mostrando para nós a modernidade que a Itália era naquele momento, né? De um lugar realmente onde se abarcou aquele conhecimento antigo e se traduziu para algo mais moderno. Então nós estamos vendo aqui ao centro, aqui a gente vai começar então a ver um pouco quem são então esses famosos personagens da Stanza della Segnatura. Bem ao centro, aqui embaixo desse Arco do Triunfo, nós estamos vendo ninguém menos do que o Platão e Aristóteles. Há mais ou menos 58 figuras aqui ao todo, aqui, com todos os famosos matemáticos, filósofos e pensadores que vão se movendo e dialogando entre si, né? Todos bem enquadrados dentro dessa perspectiva maravilhosa que o Rafael cria pra gente, que eu falei, né, desse enquadramento cenográfico. O Platão é esse homem barbudo que aponta para cima e tem nas suas mãos um livro, que é o Timeu, que é um dos seus diálogos mais complexos, que ele está segurando ali, que é um diálogo no qual ele vai falar desses grandes mitos gregos que falam sobre a criação do mundo. É nesse diálogo que ele vai falar, inclusive, sobre a cidade perdida de Atlântida. Então, é isso que vai dar origem à ideia da cosmologia. E ao lado do Platão, nós temos o Aristóteles, né? Que está num outro gesto bastante interessante, com a mão para baixo. E ele também segura um outro livro, que ele segura a Ética, né? A Ética de Aristóteles. Então é maravilhoso, porque o Rafael coloca, então, os dois grandes filósofos, que são aqueles que fundaram as duas grandes linhas de pensamento, que a gente está aqui até hoje, né, vivendo essas linhas de pensamento, que seria o Platão, né, o correspondente daquela filosofia idealista, e o Aristóteles, a filosofia experimentalista. E é lindo, porque daí o Rafael teve essa sacada de, com dois gestos simples e eloquentes, definir toda a diferença das duas linhas de pensamento, né? Então tá lá o Platão apontando para o mundo das ideias, né, do plano superior, que não é desse mundo aqui, e o Aristóteles apontando para baixo, que é o mundo da experiência, que é o único mundo que existe. Não existem dois mundos para o Aristóteles, né? Então um para cima, outro para baixo. É maravilhoso, é maravilhoso. Isso é o gênio do Rafael, impecável, preciso, cirúrgico, e entender as diferenças de base, né, das duas grandes linhas de pensamento da história do Ocidente, né? Ou seja, né, estamos nesse mundo idealista ou não, né? O que veio antes, o mundo ou as ideias veio antes do mundo, o mundo veio antes das ideias, enfim, e fica até hoje nessa discussão que parte, né, dos dois grandes, o Platão e o Aristóteles. E é interessante, meus queridos, porque daí descende desses dois, do Platão e do Aristóteles, toda essa outra esse grupo, né, enorme aqui dos outros filósofos, ou seja, descende dos dois centrais todas as outras correntes filosóficas que chegaram até nós até hoje, que é um pouco agora também o que a gente vai ver com os próximos personagens, né? Então, é como se eles estivessem convocando aqui, né, todos os outros filósofos a partir dos dois pilares centrais, que é o Platão e é o Aristóteles. Nós vamos agora ver, então, o que nós temos agora à esquerda do Platão. Ah, sim, e o Platão provavelmente tem o rosto, sim, do Leonardo da Vinci, como algumas pessoas gostam de acreditar, e o rosto do Aristóteles talvez seja do Bastiano da Sangallo, um outro artista, também um grande mestre da perspectiva da época. É provável, tá? Aí, então, agora a gente vai para o lado do Platão e nós vamos ver aqui mais de perto esse grupo que está aqui, então, à esquerda. À esquerda aqui do Platão, ali no fundinho, nós temos um homem com uma grande túnica verde, né, inteiro de túnica verde. Aquele ali é provavelmente Sócrates.
tá? O Sócrates está virado para um grupo aqui na frente dele, cujos personagens a gente pode um pouco pensar quem sejam, a gente não tem tanta certeza assim, mas à frente do Sócrates poderia estar o Ésquides, que foi um orador de Atenas, e Xenofonte. E tem também esse que está com esse elmo, né, na cabeça, talvez seja o Alexandre o Grande, porque o Alexandre o Grande foi um discípulo, inclusive, do próprio Aristóteles. Então, pode ser que ele esteja ali colocado também. Não temos total certeza, mas é provável. Ali mais no cantinho, aqui mais no cantinho, em cima dessa coluna de mármore branco, vamos mudar aqui. Nós temos mais de perto essas figuras aqui. Bem à extrema direita é esse homem de perfil velho, né, com esse chapéuzinho, né, esse turbante, espécie de turbante verde, que é a extrema esquerda, que seja provavelmente o Zenão de Sítio. O Zenão de Sítio ninguém mais é do que o fundador da escola de filosofia estoica, que eu já falei para vocês ontem do estoicismo, que ele funda mais ou menos em 300 antes de Cristo. E esse estoicismo é aquela filosofia que prega, né, essa paz de espírito que só pode ser alcançada se você estiver em plena relação com as virtudes naturais, né, com as leis da natureza. Então, a sua virtude tem que estar de acordo com as leis da natureza, né? Viver bem ajustado nesse mundo é viver bem com a natureza, né? E o estoicismo era a grande filosofia em voga no final da era helenística. Antes do cristianismo chegar, era o estoicismo. Aí ele foi esquecido e ele foi trazido de novo à tona agora, no Renascimento, no século XV, no século XVI. Ao lado do Zenão está ninguém menos do que o Epicuro, com esse livro aberto, fundador também da escola do epicurismo, né? Que também sofreu um declínio bastante rápido, né, quando chega o cristianismo, e que agora estava sendo reavaliado, né, pelos humanistas aqui do Renascimento, e também está sendo de novo sendo trazido à tona. A gente falou também ontem um pouco sobre o Rafael se ligar a esse sistema de pensamento do epicurismo, né? Esse sistema de pensamento que busca os prazeres moderados da vida. Aí nós temos, agora mais gente, meu Deus, vamos para frente. Aqui nós temos detalhe do Pitágoras, mais para frente, aqui em primeiro plano, que parece fazer uma lição aqui. Sim, é o Pitágoras, que está aparecendo ali, anotar alguma coisa, né, fazer alguma lição de teoria ali, e na frente dele, segurando a lousa, estaria o Parmênides. Pode ser que seja o Parmênides, que foi, na verdade, um dos filósofos que serviu de base depois para a corrente do platonismo, né, para o platonismo, para a filosofia platônica. Então, poderiam ser eles dois, e atrás deles, aqui eu vou colocar para vocês. Olha né, que variedade de personagens aqui. Lógico que são personagens que não viveram todos juntos na mesma época, mas o Rafael está colocando todos eles aqui, mostrando para nós algo que eu vou falar mais no final, do que ele está mostrando aqui para gente no final das contas. Atrás nós temos o Averroes, que foi ali de turbante, né, que foi esse polímata, que foi um grande comentador da filosofia do Aristóteles. Ele traduziu as obras dele e foi pela primeira vez publicada na Europa Ocidental as obras do Aristóteles em função do Averroes, e o Averroes acaba também fundando a corrente do averroísmo, e depois ele vai ser perseguido pelos cristãos e tal. Tem uma história bastante interessante, o Averroes, que ele coloca aqui também. Esse senhor que está bem embaixo ali, que está dando só para ver a cabecinha dele, embaixo do Averroes, é o Severino. Pode ser, né, que seja o Severino Boétio, que foi um senador, um filósofo romano, que também foi bastante influente, na verdade, em toda a filosofia cristã na Idade Medieval. Agora, tem um outro personagem bastante interessante que eu quero mostrar para vocês, que é essa figura que olha para fora, que não sabemos direito quem é, quem não é. Algumas pessoas acreditam que seja um homem, algumas pessoas acreditam que seja uma mulher.
Vocês estão vendo que é um pouco andrógeno mesmo, fica um pouco difícil. Eu acredito mais que seja um homem. Se for um homem, é provável que seja não um filósofo e não ninguém da era da antiguidade, assim, mas que seja uma pessoa da época do Rafael, que seria o Francesco della Rovere. O Francesco della Rovere, ele era duque de Urbino, e o Rafael, ele veio da cidade de Urbino, e esse também, ele era sobrinho do Papa Júlio II. E aqui talvez ele estivesse aqui um pouco para trazer uma ideia meio conceitual, né? Como se esse personagem, vestido meio de grego, né? Vocês estão vendo ele com esqueci o nome agora dessa veste branca, quase parecendo mesmo alguém da antiguidade, mas não seria. Mas ele estaria aqui para fazer um pouco trazer para nós esse conceito da calocagácia, né, que seria essa relação entre a beleza e a bondade, né, o ideal de um homem virtuoso, né. Pode ser que seja um pouco isso. Outras pessoas querem ver, na verdade, que seja uma mulher, querem acreditar que aqui seja uma mulher e que aqui, portanto, seria a Hipácia. A Hipácia, que foi uma grande matemática, mas não somente, uma pensadora, enfim, da Grécia, da era neoplatônica, e que infelizmente foi martirizada, né? Morreu, na verdade, por uma multidão de cristãos, e ela acaba se tornando uma grande mártir do pensamento. Seria grandioso se o Rafael tivesse colocado uma mulher aqui, tivesse colocado a Hipácia, mas nós não temos certeza. Eu, francamente, acredito que seja mais um homem. Eu acredito que tenha mais feições masculinas do que femininas, mas fato é que ele é o único personagem que olha para fora aqui desse lado, que é interessante. Todos os outros estão conversando entre eles e tal, e esse é o único que olha aqui para fora. Não está olhando para você, mas está olhando para fora. Agora nós vamos passar para o outro lado, que é o grupo da direita. Vamos passar para o grupo da direita, agora que nós estávamos na esquerda, nós vamos passar para cá. Esse grupo é um pouco mais complexo de interpretar. A gente acredita que esse homem de túnica, né, vermelha ali no fundo, seja ninguém menos do que o Plotino, que foi um grande pensador que funda, né, a corrente do neoplatonismo, né, que é a corrente mais importante para quem gosta do Renascimento, porque muito do Renascimento italiano foi baseado na corrente de pensamento neoplatônica. Então ele está ali atrás, embaixo de uma estátua. Só fazendo um parêntese, gente, quem não foi meu aluno talvez não saiba muito bem disso, mas todo o Renascimento italiano e todos esses artistas tinham filosofias por trás para se basear. Né? Eles tinham textos para se basear, textos principalmente de Platão e do Plotino, que é o cara do neoplatonismo. Então, assim, é muito maravilhoso ver esses filósofos, que quem faz curso do Renascimento comigo vê, a gente vai falando desses filósofos ao longo do curso e como a filosofia deles influi, né, nas obras de arte. Então é lindo ver eles aqui. É como se o Rafael falasse, ó, gente, aqui tá todo mundo que influenciou a gente, dá uma boa olhada, tá bom? Ó, olha bem que estão todos aqui. Então ali seria o Plotino, à direita ali mais para baixo, abaixo da escada, ali nós temos o Euclides, que está curvado ali para frente, que com um compasso ali está fazendo um teorema num quadro negro, para um grupo também de jovens ali olhando. Ao lado dele nós temos os cientistas, né, do céu e da terra, seria o Zoroastro de barba, com a esfera celeste na mão, e de costas para nós teríamos o Ptolomeu com o globo terrestre. É provável que o rosto do Euclides seja o rosto do Bramante, que era o arquiteto, amigo do Rafael, que estava fazendo a Basílica de São Pedro, ali no Vaticano, e o próprio Rafael se coloca. Mas isso é maravilhoso, né, gente? O Rafael, lógico que ele se colocou, porque ele está colocando todos os maiores pensadores, né? As pessoas que mais influenciaram, que mais foram importantes, né, na história do cristianismo e da história pagã, ou seja, da história toda ocidental. E ele se coloca junto porque ele sabe que ele merece estar ali. Tanto é que eu vou dar um zoom nele aqui agora para você ver melhor. Ele está ali no cantinho, né? E com certeza é um autorretrato ali do Rafael. E a frente dele é um pouco ainda enigmático saber quem é que estaria à frente dele, mas existe
possibilidade de ser o pai dele, o que eu acho bonito de pensar, que talvez seja o pai do Rafael, que também era um pintor, que era o Giovanni Santi, que esteja colocado aqui à frente dele, né? Então ele fazendo também essa homenagem, não só aos grandes, né, mas também à própria família, né, também, se for o caso, né, também dizendo que todo esse conhecimento dele e tal também vem, né, dessa corrente sanguínea, vamos dizer assim, e não só dos grandes filósofos do passado. Eu acho que seria muito bonita essa homenagem do Rafael para o pai dele, se realmente for. Não temos certeza, mas, né, podemos conjecturar que seja o pai. E aí, a gente vai para o centro agora da obra. Vamos lá para o centro, porque nós temos dois personagens interessantes. Aqui nós temos o detalhe aqui com o Heráclito. O Rafael colocou a figura do Heráclito meio sozinha, né? Meio indiferente ali num bloco de mármore. É muito interessante nós pensarmos que esse Heráclito tem o rosto do Michelangelo, ninguém menos. Nós sabemos que o Rafael incluiu de última hora essa figura que a gente reconhece como sendo a do Heráclito. Porque no desenho preparatório que nós conhecemos, que graças a Deus sobreviveu ao tempo, o Heráclito não estava. E daí, de repente, eis que na obra final, no afresco final, ele está. Então, o que a gente acredita? Que visto que o Michelangelo estava a poucos metros de distância do Rafael, afrescando a Capela Sistina, é provável que o Rafael tenha visto o mestre Michelangelo afrescar, e que era maravilhoso que o Michelangelo estava fazendo, e é provável, então, que ele tenha feito essa homenagem de última hora ao Michelangelo, incluindo a figura do Heráclito aqui. É lindo realmente essa homenagem que ele faz, e é maravilhoso a gente pensar que esses dois gênios estavam a poucos metros ali, os dois trabalhando em dois grandiosíssimos afrescos, praticamente lado a lado ali. E a gente acredita mesmo que seja o Michelangelo, até porque ele está com botas, né? E o Michelangelo é famoso porque ele nunca tirava as botas dele, parece que não tirava nem para tomar banho. Então, é óbvio que é o Michelangelo, e é o estilo do Michelangelo mesmo, sozinho, taciturno, não quer conversar com ninguém, bravo, né? Então ele captou bem o espírito do Michelangelo para colocar aqui, mas, né, disfarçado, vamos dizer assim, de Heráclito, que é o pai da dialética. Lembram daquele que fala que você nunca entra no mesmo rio duas vezes? Isso é Heráclito, né? Porque o rio já não é mais o mesmo, nem você é o mesmo, então você não entra no mesmo rio duas vezes. Então, esse é o Heráclito aqui na figura com o rosto do Michelangelo. E para finalizar, nós vamos ver o último aqui, antes da gente fazer uma consideração final sobre a obra, que seria o Diógenes. A figura do Diógenes sozinho, meio nu, jogado nas escadas, indiferente a tudo, né? Se abandonando ali no meio. Quem foi o Diógenes? O Diógenes é um dos maiores nomes da corrente filosófica do cinismo, né? Do cinismo, portanto. Então, o Diógenes, até onde a gente sabe, né? Ele vai perambular na sua jatena, vive num barril, dentro de um barril, ele se desconecta, vamos dizer assim, de todos os bens, né, materiais, e para ele poder atingir uma plenitude de conhecimento dessa forma. E é interessante porque, ao contrário, né, dos outros filósofos, por exemplo, ao contrário dos epicuristas, em que a busca do prazer era muito importante, para os cínicos, como é o caso aqui do Diógenes, não, porque para ele o prazer levava à alienação. O prazer levava à alienação. Então ele realmente acreditava que a felicidade não podia ser encontrada com coisas supérfluas, né? E sim pelo autoconhecimento. Então, por isso, ele se abandona em relação a tudo e vai viver na rua, sozinho. É muito interessante, então, ver que o Michelangelo realmente coloca ele sozinho ali no meio da escada e tal. Então, fica bem fácil, na verdade. O Michelangelo não, perdão, o Rafael coloca ele sozinho nas escadas e fica bem fácil aqui de reconhecê-lo. Então, a gente fez um passeio aqui na obra. Eu vou voltar aqui os comentários, vou voltar a obra toda para a gente fazer, então, alguns comentários finais, depois da gente ter feito esse passeio e tentado identificar mais ou menos aqui quem que é quem, né? Como eu falei, a gente não tem certeza absoluta de quem os personagens são, mas são mais ou menos reconhecíveis. Agora, o que a gente pode tirar de lição, vamos dizer assim?
Porque essa convocação, né, que o Rafael está fazendo aqui de todos os grandes nomes, os grandes sábios, né, os grandes conhecedores do passado, meio que quer dizer para nós, e olha que coisa interessante, olha como não tem sombra nessa obra, é uma obra extremamente clara, né? Por quê? Porque o que nós vemos aqui é clareza de pensamento. Clareza de pensamento, né? Tudo é extremamente nítido, o espaço é racional, é geométrico, é matemático, ou seja, nada aqui é deixado na incerteza, nada é deixado na incerteza, porque nós temos então essa clareza e profundidade literalmente, né, porque a gente vê em profundidade aqui de pensamento. Então, o que o Rafael está falando para nós, meus queridos, é que esse é o nosso dever na vida. O dever da alma é buscar conhecimento. E existem várias correntes para você se prender, né? Existem várias correntes para você seguir, existem várias possibilidades, né? E essa, em especial a Escola de Atenas, fala de uma única grande verdade, que é a verdade filosófica. Do outro lado da sala tem o outro afresco, que é a disputa do sacramento, que eu não vou entrar, mas é uma verdade religiosa daquele lado. Aqui na Escola de Atenas nós estamos falando dessa verdade filosófica. E cabe a você ir atrás do conhecimento. O primeiro dever da humanidade é o conhecimento. E você deve se esforçar para conseguir alcançar esse conhecimento. Pelo menos se esforçar. É isso que o Rafael está fazendo aqui. É isso que esses grandes nomes dizem para a gente, né? É isso que os grandes filósofos aqui, essa convocação dos grandes filósofos que estão debatendo, como vocês podem ver, ora eles debatem, ora eles estão maravilhados, ora eles estão pensativos, eles estão conhecendo, buscando conhecer, buscando conhecimento, porque é só assim que a alma pode se alimentar. Ou seja, a ideia de fundo é essa, né? Que você pode e deve buscar o conhecimento, seja por meio aqui da filosofia, ou seja por meio até mesmo da doutrina cristã, que é o que ele coloca no outro afresco, né? Mas o que eu acho lindo aqui é pensar, uau, tantas possibilidades de pensamento, né? Reunidas num afresco, tantas possibilidades de vida, né? É maravilhoso, né?